Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E nós estamos no segundo episódio da nossa série Conheça a Sua Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o livro do Êxodo. Eu tenho certeza que assim como você foi abençoado com o primeiro episódio dessa série, quando vimos sobre o livro do Gênesis, você será também grandemente abençoado no nosso estudo de Êxodo. E olha só, se você não assistiu o primeiro episódio dessa série e caiu aqui de paraquedas, volta lá no primeiro episódio e assiste, tá bom? É uma sequência de vídeos, não perca nenhum. Eu vou deixar por aqui, vai aparecer aqui no card, caso você não tenha assistido de Gênesis ainda. Depois você volta nesse daqui. E se você já está gostando dessa série, tem abençoado a sua vida, deixa o seu gostei aqui para você me mostrar isso e me dar esse feedback. Eu gosto muito de ver a reação de vocês aos vídeos que eu posto aqui no canal. Verifica se você é um inscrito e caso você não seja, se inscreva clicando no botão vermelho aqui logo abaixo, é gratuito, e vem fazer parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus. Olha só, deu um trabalhão para fazer esse vídeo, na verdade está dando um trabalho. Então eu peço para você, como forma de gratidão e reconhecimento, compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, nos WhatsApp dos seus amigos, nas suas redes sociais. Tira um print da aula de hoje e já posta lá no Instagram, me marca lá que eu vou repostar, tá bom? Me ajudem na divulgação desse canal e deste trabalho. E fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai abençoar demais a sua vida e o seu conhecimento bíblico. Sem mais demoras então, vamos para o vídeo e vamos começar o nosso novo episódio e estudar sobre o livro do Êxodo. Vamos para a tela do meu computador. Então vamos lá. Vamos estudar sobre Êxodo, a grande libertação. Eu estou bastante animado com essa série. Você está animado em ficar comigo aqui nessa série, aprender sobre todos os livros da Bíblia? Coloca nos comentários aqui, ó, eu estou animado, para eu saber quem é que está animado aí para essa série, para os próximos episódios. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, na ordem em que os nossos livros estão dispostos. Ele é um livro composto de 40 capítulos e é um dos principais livros da história de Israel, porque Êxodo ele vai narrar e ele vai tratar sobre um dos grandes acontecimentos na história do povo de Deus, que foi a sua libertação da escravidão do Egito. É por isso que o subtítulo do nosso estudo é a grande libertação, porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Então vamos começar a nos aprofundar no livro do Êxodo? Só lembrando, se você quer dar um passo além, isso aqui é só um estudo introdutório, se você quer dar um passo além e se aprofundar ainda mais na palavra de Deus, primeiro link da descrição ou primeiro comentário fixado, tá bom? Eu vou deixar o curso de teologia do pessoal do Nascidos de Novo. Muito bom esse curso e eu recomendo e com certeza assino embaixo. Vamos lá. Começando aí com o título, autor e data. É importante conhecer esses fatos aí sobre o livro do Êxodo. Primeiramente, título. Essa palavra Êxodo, Thales, o que significa? Êxodo é uma palavra grega que significa uma saída ou simplesmente saída. Aí eu te pergunto, por que você acha que esse nome foi dado ao livro do Êxodo? Saída, Êxodo em grego. Óbvio, porque o livro trata da saída do povo de Israel do Egito. Então o título ele faz referência ao principal acontecimento do livro, que é a libertação da escravidão. Quem foi o autor do livro do Êxodo? O livro do Êxodo, ele teve como autor a Moisés, tá? Há pouca dúvida sobre a autoria mosaica do livro. Na verdade, dentro do próprio livro do Êxodo, há referências a Moisés como seu autor. Olha só, eu deixei aqui para você ver, ó. Por exemplo, Êxodo 24, versículo 4. Se você ainda não está com sua Bíblia aí do lado, acompanhe esses vídeos com a sua Bíblia aí do lado, tá? Com um caderno, com uma caneta, para você ir anotando as referências. Êxodo 24, versículo 4 fala assim: Moisés escreveu tudo o que o Senhor dissera. Olha que interessante. Êxodo 17, 14. O próprio Deus agora dando uma ordem para Moisés. Moisés, escreve isto para a memória num livro
É por isso que nós cremos, sem sombra de dúvida, que Moisés foi o autor do Êxodo, bem como dos outros 4 livros que formam o Pentateuco. Vem de penta, 5, e a outra palavra significa rolos, 5 rolos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés foi o autor dos 5, tá? E qual foi a data que Moisés escreveu? Assim como Gênesis, Moisés escreveu o Êxodo em algum período durante a sua trajetória de 40 anos no deserto, rumo à Terra Prometida. Então, o título significa saída, o autor foi Moisés e a data ali por volta de 1445 a.C. e 1405, que é o período de 40 anos de peregrinação do povo de Deus no deserto. Vamos adiante? Cenário e contexto. Vamos conhecer um pouco sobre o cenário e o contexto histórico ali do livro do Êxodo. Êxodo começa com o povo de Israel sendo escravizado. Você já leu o livro do Êxodo? Ele começa exatamente assim. No capítulo 1 de Êxodo, eu não vou ler para a gente não fazer esse vídeo aqui muito grande, mas no capítulo 1 do Êxodo, você nota que o livro começa narrando a entrada de Jacó e da sua família, cerca de 70 almas, no Egito. Lembra que Jacó foi para o Egito, José era o governador, trouxe a sua família para morar com ele, porque o mundo estava passando por uma grande fome, e ali o povo de Israel se estabeleceu. E depois da morte de José e daquela geração, os irmãos de José, Jacó e todo mundo que entrou no Egito, o povo de Israel continuou ali. E aí é dito para nós no texto sagrado que se levanta um faraó que não conheceu nem a José, nem a Jacó, não conheceu ninguém ali de influência que trouxe o povo de Israel para o Egito. E o povo de Israel começa a se multiplicar e a crescer demasiadamente. E eles, com medo de que o povo de Israel se tornasse um grande exército e dominasse o Egito, eles oprimem os israelitas e os colocam sob escravidão. É assim que começa o livro do Êxodo. E ele vai se encerrar lá no capítulo 40, com o povo liberto rumo a Canaã. Êxodo também pode ser dividido, para um melhor entendimento, em 2 blocos de assunto. Primeiro bloco, capítulo 1 ao 24, que é uma narrativa. Mostra não apenas um embate, não apenas a chamada de Moisés em primeiro lugar e o embate dele com o faraó, como também toda a caminhada do povo de Israel pelo deserto até chegar no Monte Sinai, 3 meses depois que saíram do Egito. E o capítulo 25 ao 40 são algumas especificações, algumas ordenanças para a construção do tabernáculo, o lugar de culto ao Senhor. O lugar onde Deus disse, olha, constrói que eu vou habitar no meio do povo. A gente vai ver isso aí um pouco mais para frente. O tema principal de Êxodo é claramente, sem dúvida, a redenção através dos atos poderosos de Deus. Êxodo é considerado a redenção do povo de Israel. Assim como a morte de Cristo na cruz em nosso lugar foi a nossa redenção também. E a nossa salvação tem um paralelo com o Êxodo, você sabia disso? Por exemplo, antes de sermos salvos, estávamos no Egito, que é um símbolo do mundo. Estávamos sob domínio do faraó, que é um símbolo de Satanás. Mas Jesus nos libertou. Como? Através da sua morte na cruz por nós. Ele foi o nosso libertador. E agora nos encontramos no deserto, que é este mundo, que é as provações dessa vida, rumo a Canaã, que é a cidade celestial. Olha que interessante como faz um paralelo com o Êxodo. O líder de Israel é o Todo-Poderoso que opera em seu servo Moisés e por meio dele. A gente costuma falar bastante de Moisés no livro do Êxodo, mas ele não fez nada sozinho. Na verdade, quando você lê Êxodo capítulo 3 e 4, Moisés se acovardou diante da sua chamada. Quando Deus o chama, Senhor, eu não vou não, eu sou um homem de lábio pesado, de língua pesada, eu não sei falar, Faraó não vai me ouvir. E teve que Deus insistir com Moisés e insistir, chamar Arão para ir com ele, para Moisés aceitar a sua chamada. Então não foi Moisés que fez tudo sozinho, foi Deus operando através de Moisés, e Deus faz isso. Ele opera através de mim e Ele opera através de você. Nós somos instrumentos na mão de Deus, como Moisés foi. E com certeza, sem sombra de dúvida, as 10 pragas sobre o Egito e a abertura do Mar Vermelho são as histórias mais conhecidas deste livro. Vamos falar sobre isso então um pouco? Só para lembrar você, talvez você não conheça muito bem essa história das pragas, do Mar Vermelho. Eu vou passar aqui agora sobre alguns episódios bem interessantes e bem marcantes no livro do Êxodo.
Primeiro deles, as 10 pragas do Egito. Talvez você não saiba a ordem delas, como elas aconteceram, como sucederam. Eu vou passar rapidamente por elas aqui. Primeira praga foi a praga do sangue, o rio Nilo, as águas do Egito se transformando em sangue, para ficarem intragáveis, sabe? Não dava para beber, para deixar realmente o povo com sede. A segunda praga foi a praga das rãs. Faraó não obedeceu, não libertou o povo, endureceu seu coração e Deus mandou uma nova praga. O Egito ficou infestado de rãs, inclusive o palácio de Faraó e as casas dos egípcios. Logo em seguida, depois que Deus liberta o Egito das rãs, através de um falso arrependimento de Faraó, surge a praga dos piolhos. Já imaginou? Já imaginou essa terceira praga, a praga dos piolhos? O Egito foi assolado por essa praga. A quarta é a praga das moscas. Olha que interessante. Logo após os piolhos tem as pragas das moscas, que infestam o Egito e atormentam a vida deles. Em seguida tem a pestilência nos animais, quando Deus promete que todos os animais do Egito morreriam de pestilência. É Deus atingindo a economia do Egito, porque a economia daquela época eram os animais, tá? E Deus atinge diretamente a economia deles. Sexta praga, a praga de úlcera, agora nos homens. Grandes feridas eram abertas no corpo dos homens, desde a cabeça à planta dos pés. Pensa você, quão terrível foi essa praga sobre o Egito. A sétima praga foi a chuva de granizo, a chuva de pedra misturada com fogo, que assolou toda a colheita e plantação do Egito. A oitava praga foi a dos gafanhotos, gafanhotos que consumiram todo o restante da plantação que havia no Egito e que havia sobrado da praga da chuva de granizo. A nona praga foi a escuridão durante 3 dias e 3 noites. É dito no texto sagrado que a escuridão foi tão tensa e tão densa que não se enxergava um palmo adiante do nariz. Ficou realmente muito escuro o Egito e sem luz alguma. E a 10ª praga e última, aí sim Faraó libertou ao povo de Israel, foi a praga da morte dos primogênitos, todos os primogênitos, desde o filho mais velho de Faraó até o filho mais velho do escravo egípcio, até os animais, até o primogênito dos animais, morreram. Mas o interessante é que nenhuma dessas pragas atingiram o povo de Israel. Deus, no momento de julgar o mundo, ele sabe fazer diferenciação entre aqueles que não servem a Deus e aqueles que servem a Deus. E ele fez isso com o povo egípcio e com o povo de Israel. E aí, como você sabe muito bem a história, acredito que você conheça, o povo é liberto, ok? Eles vão para o deserto, o Faraó tira eles do Egito, com medo de todos ali serem mortos, e eles chegam então ao momento da abertura do Mar Vermelho. Eles estão diante do mar, Faraó se arrepende da decisão de ter libertado eles e junta seu exército e vai atrás do povo. E o povo começa a ter medo. E Deus fala a Moisés, levanta essa tua vara e toca no mar e o mar vai se abrir. Já pensou? O mar se abrir na sua frente para que você possa passar? Deus fez isso para libertar o seu povo. E Êxodo 14, 22 é um texto muito interessante e eu vou ler ele para você. Olha o que Deus fez pelo povo. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Já pensou? Deus abriu um mar para o povo passar e as águas ficarem como um muro, à direita e à esquerda do povo. Exatamente como ilustra essa imagem aqui. Com certeza esse foi um dos maiores milagres da Bíblia e o povo de Israel nunca mais esqueceu deste episódio. Aqui eu coloquei um mapa para mostrar para você aí, pelo menos introdutoriamente, a trajetória do povo de Israel desde a libertação do Egito até chegarem ali ao Rio Jordão, quando atravessam o Rio Jordão rumo à Terra Prometida, depois de 40 anos. Então acompanha comigo aí, ó. Você está vendo o cursor do mouse aqui. Olha só, eles saem de Ramsés então do Egito, caminham até aqui Migdol, atravessam o Mar Vermelho, que nós acabamos de ver, e começa a trajetória pelo deserto. No 3º mês, conforme está em Êxodo 19, verso 1, eles chegam ao Sinai, ó. Desceram, vieram sentido sul e chegaram ao Sinai, também chamado de Horebe, tá bom? Esses dois nomes são nomes intercambiáveis, ou Sinai ou Horebe. E aqui eles ficam cerca de 10 meses. Deus ali faz com eles a aliança, separa os levitas, separa os sacerdotes, dá a eles a lei, eles constroem o tabernáculo. E aí, queridos, o conteúdo de Êxodo, ele se limita aqui, ó, no Sinai. Quando você chega em Êxodo 40, eles ainda estão no Sinai.
É só depois em Números e Deuteronômio que você vai ver o restante da caminhada do povo até Jericó, até entrar na terra prometida. Thales, e o que eles fizeram no Sinai durante tanto tempo, durante 10 meses? Eu vou mostrar para você. Primeiro, receberam a lei, os 10 mandamentos. Você há de concordar comigo que Deus tirou eles do Egito e eles eram um povo ainda que estavam mal acostumados, vieram de uma cultura pagã, precisavam conhecer o verdadeiro Deus e a vontade desse verdadeiro Deus. É por isso que Deus agora vai dar a lei ao povo, vai instruir ao povo, para eles não pensarem mais a maneira dos egípcios, mas agora é para terem a mentalidade de Deus. E Deus então leva Moisés para o Monte Sinai. Lá Moisés fica 40 dias e 40 noites em comunhão com Deus e recebendo a lei, e quando Moisés desce e volta para eles, Moisés entrega para eles as tábuas. Só que você acha que a história foi tranquila assim? De forma alguma. O povo, ao notar a demora de Moisés, o povo não sabia que Moisés ia ficar 40 dias e 40 noites. O povo se precipita, pensa que Moisés morreu ou foi embora, e eles pedem para Arão construir um bezerro, construir um Deus. Eles queriam adorar um Deus palpável, conforme eles viam isso acontecer no Egito. E aí eles constroem o bezerro de ouro. Olha só que precipitação. Moisés no monte, em comunhão com Deus, e eles aqui cometendo idolatria embaixo no pé do monte, dizendo: Arão, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, nos faz deuses aí que vão adiante de nós, porque a gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. E aí quando Moisés desce do monte e vê toda essa idolatria, ele quebra as primeiras tábuas, e só depois Deus vai dar mais 2 tábuas escritas para Moisés, dos 10 mandamentos. Essas sim vão ficar ali para todo sempre gravadas e guardadas dentro da Arca da Aliança. Bom, logo em seguida, um outro episódio muito importante em Êxodo é a construção do tabernáculo. Não apenas a concessão da lei, não apenas a aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, mas também a construção do tabernáculo. E o propósito dessa construção está em Êxodo 25, verso 8, que diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus pediu para que construísse esse tabernáculo para servir como lugar de culto, para dar a eles uma regulamentação sobre a adoração ao Senhor e para que o Senhor ali pudesse manifestar sua glória. E olha só, esse aqui era o tabernáculo, ó. Aqui era chamado de pátio, aqui ficava o altar de sacrifício e aqui a pia para o sacerdote se lavar antes de entrar na tenda. E aqui dentro da tenda ficava, do lado direito de quem entrava, a mesa dos pães, no meio o altar do incenso e do lado esquerdo o candelabro que iluminava todo o ambiente. E aqui no lugar mais recôndito, mais escondido, o lugar interior, ficava a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, onde Deus se manifestava. E esse acampamento aqui é toda a multidão do povo de Israel acampada ao redor do tabernáculo, dizendo que este tabernáculo era o centro da vida do povo, ok? E olha que interessante, falando sobre os utensílios do tabernáculo, que eu já mencionei para vocês aqui, olha como eles apontam para Cristo, e apontavam até mesmo para a cruz de Cristo. Olha só, tem aqui uma ilustração falando sobre a cruz e os utensílios do tabernáculo. Lembra que eu acabei de falar para você? No pátio ficava o altar de sacrifício e a pia para o sacerdote se lavar. Dentro da tenda ficavam do lado esquerdo o candelabro, no meio o altar de incenso, do lado direito a mesa dos pães. E lá no fundo, no cômodo mais escondido, a Arca da Aliança. Olha como faz o desenho de uma cruz. Olha que interessante, simbolizando a cruz de Cristo, que aconteceria muitos e muitos anos depois, mas profeticamente, simbolicamente, tipologicamente, os utensílios do tabernáculo já falavam sobre a cruz de Cristo. Muito interessante. Então você nota que até o santuário fazia referência à nossa salvação futura e apontava para Jesus. Ficou alguma dúvida até aqui? Deixa aqui embaixo, tá bom? Nos comentários, alguma dúvida que tenha ficado. Eu tô passando aqui bem breve sobre esses assuntos para o vídeo não ficar muito longo. Principais personagens, vamos prosseguir. Moisés, com certeza. Miriam, a irmã de Moisés. A filha de Faraó que adotou Moisés quando ele foi jogado no rio. Jetro, o sogro de Moisés, que o acolheu por 40 anos.
Arão, o irmão de Moisés e também com ele co-libertador do povo de Israel do Egito, Faraó, aquele que resistiu a Moisés e Arão, e Josué, o assistente de Moisés na trajetória ali durante o deserto. Esses são os personagens que mais se destacam no livro do Êxodo, tá bom? E a teologia do Êxodo? A teologia do Êxodo nos mostra pelo menos 3 fatos. Primeiro, Deus é um Deus que cumpre promessas. No tempo determinado, Deus, ele fez com que o tempo de escravidão tivesse fim e formou a nação conforme havia prometido a Abraão. Lembra que Deus prometeu em Gênesis capítulo 12 a Abraão que faria dele uma multidão, uma grande nação? Isso aconteceu e se cumpriu em Êxodo, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, faz com eles uma aliança no Sinai e eles passam então a ser uma nação, agora uma nação constituída pelo próprio Deus. Deus cumpre a promessa que fez a Abraão. E Deus é assim, queridos, ele cumpre as promessas que ele nos faz. Números 23:19 fala que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Outra coisa interessante sobre a teologia de Êxodo é que no momento certo, lá no Sinai, Deus dá aos israelitas o corpo da legislação que o distingue de outros povos. Anota essas referências aí, tá bom? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas anota aí, ó, Deuteronômio 4, versículo 7 e 8 e Salmo 147, 19 e 20. Se possível, dá um pause nesse vídeo e leia essas referências. Vai falar sobre a diferenciação que a lei, que a palavra de Deus, que Deus deu ao povo, diferenciava ele dos outros povos. E você sabia que o que nos diferencia da sociedade ao nosso redor é a lei que seguimos, é a palavra de Deus que obedecemos? Essa é a diferença, tá? Entre nós e entre aqueles que não conhecem a Deus. E através da revelação, os israelitas também conheceram ao próprio Deus, não apenas a lei de Deus, mas a Deus propriamente dito. Sua soberania, majestade, bondade, santidade, graça. Eles conheceram durante essa trajetória de 40 anos no deserto. Conheceram a Deus, conheceram a sua justiça quando Deus julgava os pecadores, a sua graça e o seu poder quando Deus os libertou do Egito. Conheceram a sua ira quando Deus prometeu julgar aqueles que cometeram pecado de idolatria. Conheceram a sua soberania quando a glória de Deus se manifestou no Monte Sinai. Eles conheceram a Deus. E nós também precisamos conhecer a Deus intimamente. Não apenas conhecer sobre Deus, mas conhecer a Deus. Palavras-chave no livro que estão por todo o livro. Livrar, é claro, o Êxodo é o livramento do povo do Egito. Consagrar, o povo de Israel foi consagrado a Deus ali no Sinai, foi separado para Deus. E lavar, Deus mandava muito o povo se lavar como um símbolo de santidade. E essas palavras se encaixam na nossa vida? Com certeza. Livrar, fomos libertos do mundo, da opressão do diabo, de vícios da nossa vida antiga. Consagrar, fomos consagrados para Deus através da nossa salvação. E lavar, fomos lavados. Paulo diz em Tito 3,5, pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Jesus Cristo nos lavou com seu sangue, nos purificou e agora o nosso nome está escrito no livro da vida. Então você nota que Êxodo tem muita relação com a nossa salvação. E por fim, encontramos Cristo em Êxodo? É óbvio, já falamos sobre o tabernáculo que aponta para Cristo. E Êxodo então é um dos livros bíblicos mais cristológicos da Bíblia, onde menciona-se muito sobre Cristo. A libertação de Israel do Egito é símbolo da libertação espiritual que Jesus conquistou na cruz por nós. Falamos disso lá no início. O Cordeiro Pascal, lembra quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, depois da morte dos primogênitos? Ele institui a Páscoa. E aquele cordeiro que era morto na Páscoa era símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabia disso? Jesus Cristo está por toda a Bíblia, inclusive no livro do Êxodo. Então, por todo o Êxodo, você encontra referências proféticas a Jesus e a nossa salvação também, mostrando que o livro do Êxodo, além de ser um grande livro israelita, porque trata da redenção deles, também é um grande livro cristão, porque fala espiritualmente da nossa salvação e do Egito que Deus nos tirou.
Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e esse foi o segundo episódio da nossa série, onde estudamos e nos aprofundamos no livro do Êxodo. E eu oro para que este vídeo tenha aberto o seu entendimento e tenha edificado você e, claro, tenha aguçado a sua vontade de ler o livro do Êxodo e ser edificado pela palavra de Deus. Se esse vídeo abençoou você, você já sabe, deixa o seu gostei aqui embaixo e verifica se você é um inscrito e caso você ainda não tenha se inscrito aqui no canal, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo, é gratuito. E como você está vendo, aqui é um lugar onde você aprende muito sobre a Bíblia. Compartilhe esse vídeo se você ainda não compartilhou, lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp e traga mais pessoas aqui para serem abençoados por esse conteúdo também. Deixe o seu comentário aqui embaixo me dizendo o que você está achando dessa série, deixe aqui a sua dúvida, se ficou alguma dúvida sobre o livro do Êxodo e a gente vai conversando aqui embaixo, tá bom? E olha só, aqui no segundo link da descrição está o conteúdo dessa aula em PDF para você baixar gratuitamente, tá? Segundo link da descrição. E no primeiro link está o bacharel online em teologia do Nascidos de Novo para você que quer dar um passo além e quer se aprofundar ainda mais na palavra de Deus. Então eu vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia e te espero no nosso próximo episódio, quando estudaremos sobre o livro de Levítico. Vamos até o fim comigo nessa série. Te vejo no próximo vídeo então, até lá e um grande abraço. Tchau!